O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim, acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas, novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, nos encontramos na quinta-feira eucarística, por excelência eucarística, assim desejada por nosso Senhor. E somos chamados a cada vez mais nos aprofundar nesse grande mistério da Eucaristia e da Palavra. Hoje, retomando os textos de Mateus, retoma uma parábola que foi uma das que compôs o Evangelho de domingo. A última, por sinal. Quando Jesus fala o que é o reino dos céus, o que é impressionante perceber é que quando Jesus fala em parábolas, Mateus tem um propósito. O propósito de Mateus é mostrar Jesus mestre. Por isso fala em parábolas. Depois Mateus vai ter outra disposição, mostrar outro aspecto da vida de Jesus. Mas hoje ele continua a ensinar e nos mostrar Jesus Cristo mestre. E assim o foi nos 3 domingos em parábolas. É impressionante, porque Mateus fala da missão do reino e ao mesmo tempo fala da missão da igreja na parábola de hoje. Lembre-se que é muito forte dizer que nosso Senhor não quer estabelecer ninguém como juiz. E seríamos no mínimo tolos se nós nos propuséssemos a ser juiz de alguém ou permitir que alguém seja nosso juiz. Na verdade, seremos felizes e bem-aventurados, e seremos tomados pela misericórdia e compaixão, se deixarmos Deus ser o nosso juiz. E isso está muito presente, tanto na parábola do joio e do trigo, que não se deve ceifar, os anjos virão, segundo o mando de Deus, como também na parábola de hoje. A rede é colocada como a igreja. A igreja que tem, enquanto existir, enquanto não chegar a parousia, enquanto não chegar o fim dos tempos, e aqui não se trata do juízo particular da pessoa, se trata realmente do juízo final, a volta de Jesus. A igreja tem que estar na sua ação evangelizadora, na sua missão, na sua missionaridade, em tudo que ela faz,
na vida orante, porque a vida orante da igreja salva. A vida sacrificial da igreja salva. A igreja não é só ação evangelizadora. A igreja é ação evangelizadora não só no falar, mas no agir. Então a missa, a Eucaristia, a celebração, ela santifica. É o tempo de acolher todos os tipos de peixes, bons e ruins. Peixe espinhoso que uma traíra da vida. Quem já foi comer peixe de traíra, tem que tomar muito cuidado e rezar muito para São Brás. Porque é muito peixe que vem para a goela. Mas tem peixe que já não tem, é bom de prato. Os pescadores sabem disso. Assim sendo, são os peixes bons, os peixes ruins. A igreja é assim. A igreja não é uma sociedade de homens perfeitos. Isso até foi o conceito eclesial, de eclesiologia, o conceito de igreja, sociedade perfeita, era o do Concílio de Trento, de 1500. A igreja se definia assim: a igreja, uma sociedade ou uma organização perfeita. Não, a igreja não é assim. A igreja, segundo o Concílio Vaticano II, principalmente na Lumen Gentium, coloca o conceito de igreja povo de Deus, onde tem parte, e usando a parábola de hoje, peixes bons e ruins, anjos e pecadores, santos e pecadores, perfeitos e imperfeitos, e juntos. E essa é uma grande riqueza. Isso é uma riqueza, saber que a igreja não faz acepção de pessoas. Ela tem disciplina, mas mesmo a disciplina da igreja é para corrigir, não é para julgar. Mesmo aquele texto, tudo que ligares na terra será desligado no céu, nós temos a impressão de que é punitivo. Não é. Ele tem o objetivo de estabelecer limites. Você já viu uma criança? Eu já vi algumas crianças que não têm limites. Você já viu? O que acontece? Geralmente a família não é convidada na tua casa. Criança que é criada sem limite, é aquela criança entrona, que mexe em tudo, que fala sem qualquer filtro. Ah, mas é uma criança. Não, senhor, meu filho. Você pode perceber, uma criança sem limite, ela passa a ser indesejada. Nós, como filhos da igreja, nós não podemos viver sem limites. Não é porque a igreja é má, porque sem limites nós nos tornamos perniciosos, indesejáveis. Você entende o que eu estou falando? Estou falando de educação, educação de pais. Vou falar muito isso a partir de sábado, quando eu abro o mês de agosto. Mas a igreja, quando ela é disciplina, a igreja quando nos corrige, a igreja quando nos coloca limites, ela está sendo mestra. Ah, Jesus mestre, entendeu? Jesus mestre, é uma faceta muito querida de São Mateus. Assim sendo, filhos, é um orgulho para nós e é importante para nós que façamos parte dessa igreja, sem excluir, sem nos sentirmos excluídos. Mas a própria parábola também fala de um outro aspecto, que o mestre da lei, mas aqui podemos nos incluir, que se torna discípulo do reino. Reino de quem? Reino de Jesus Cristo. É como um pai de família, como uma mãe de família, que no meio da pandemia, não podendo sair de casa, como eu fiz esses dias, e estou fazendo e não terminei, e não tenho pressa de terminar, porque cada vez que eu entro é uma rinite terrível, que é sinal que tinha coisa velha.
resolve botar ordem nas suas gavetas. Muita gente fez isso, não fez? Nos armários. Abro um parêntese, mas eu volto. Hoje eu fiquei edificado. Edificado numa partilha. Sempre eu coloco, o que você está aprendendo com a leitura orante? Quem acompanha a leitura orante? Gente, não perde não o Êxodo. Está sendo bom demais. E, padre, o senhor nunca leu? Gente, eu li tantas vezes, mas eu confesso, digo para você, toda vez que eu leio, eu vou descobrindo coisas novas. E hoje uma mulher, eu não sei o nome dela, mas ela deu uma partilha tão linda, que ela disse assim: padre, sobre o Manak Bolorô, que criou bicho e cheirou mal. Quem perdeu hoje, assista, às 5 horas da tarde, sobe no YouTube Padre Manzotti ou pelo Reprise. Eu comecei a pensar nos meus armários. Ela disse isso, que se aquilo que eu acumulei demais cheirasse mal, eu estava perdida. E olha, ela disse, eu sou de fazer doações. Gente, aquilo é uma carapuça para todos nós. Você imagina se aquilo que a gente tem de supérfluo dentro de casa. Eu estou muito nessa consciência. Eu estou muito nessa consciência. Eu até brinco com o pessoal, porque muita coisa eu vou acumulando, que eu acho, eu vou usar um dia. Isso aqui, nossa, esse texto é maravilhoso. Isso aqui, acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né? E eu estou na fase do desapega. Agora, para pensar, se aquilo que a gente tem a mais, de roupa, de comida, de sapato, de sandália, de tudo que você tiver, cheirasse mal, nossa casa ia dar um cheiro de fossa, ia ter um cheiro ruim. Ela partilhou isso, fiquei muito edificado, e tocou meu coração. Fecho parênteses. É como um pai de família, uma mãe de família, que no tempo da pandemia resolve colocar ordem na sua casa e começa a tirar coisas boas e coisas ruins. É isso que nós somos chamados, filhos. Não é só das nossas casas, não é só das gavetas, não é do quartinho de bagunça. A gente nem fala em porão, em sótão, isso é uma realidade europeia. Mas do nosso cantinho, além da despesa, a gente tem um guarda bagunça. Nós temos que tirar isso da nossa vida. É isso que o Senhor está dizendo. Nós temos que pedir a Deus para termos o discernimento de Salomão. Realmente eu queria que cada um hoje entrasse nessa perspectiva. O que é que em mim é ruim? Eu vou tirar do baú. O baú sou eu. O baú é você. O que o Senhor pediria? Pega isso aqui e puxa. Joga fora, meu filho. Mas bote longe, com força, com vontade. Quando a gente acaba olhando para dentro de nós e encontra coisa ruim, aqui representado como velhas, eu não gosto disso porque dá a impressão que o velho não é ruim, por isso que eu não estou usando a palavra velho. Mas o contexto do texto é coisa ruim. A gente vai encontrar coisas tão boas que a gente tem que a gente não tinha consciência. Não é a mesma linha da primeira leitura? Gente, essa primeira leitura, me valerei dela para adoração. Porque veja, nós estamos falando do profeta Jeremias. E o que é que Deus diz ao profeta Jeremias? Em plena quinta-feira eucarística, para mim e para você que está aqui no santuário, você que está me acompanhando pela televisão, você que está me escutando pelo rádio. Olha, já foram 3 lambadas, não foram? Acho que hoje ninguém sai tranquilo. Sai com uma missão, que é o objetivo da missa no final. Vão em missão, de pegar as coisas velhas, jogar fora, de não fazer acepção de pessoas, de se sentir igreja, povo de Deus, nessa rede entre os bons e os ruins, e tentar ajudar quem quer bom, mas também se colocar como barro na mão do oleiro. Esse texto de Jeremias me é muito querido, muito caro. Jeremias, Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu vou te mandar você ir para um lugar.
Não é para aquele não. Desce aqui. Vai lá. E veja, deixa eu achar aqui. É que eu passei uma folha por isso. Vai, eu só quero ver se ele usa a palavra desce. Quinta-feira. Sim, ó. Levanta-te, melhor. Levanta-te. Vai à casa do oleiro. E ali você vai ouvir minhas palavras. Olha como Deus é maravilhoso. Não sei se você percebe. Ao invés dele dizer tudo de uma vez, Deus é um grande professor, mestre. Vai lá, veja o que você vai ver, depois eu falo. Deus Ele faz isso conosco. Ele pede para nós, levanta-se, sai desse conforto, sai do teu conforto, da tua casa, anda, põe-se a caminho, levanta-te. Essa palavra quer dizer assim, põe-se em movimento, sai do seu mundinho. Gente, nós temos que nos cuidar. Eu nunca falo para vocês que às vezes a gente vai criando um mundinho autorreferencial. O que é autorreferencial? Nós somos referências de nós mesmos. Como é importante, a partir do momento que a gente sai de nós mesmos e você vê a realidade do outro, você vai ver que aquilo que você está vivendo às vezes não é o teu mundo, não é a pior coisa do mundo. De repente você vai ver que você está lutando por picuinhas. Vai na casa do oleiro. E Jeremias diz que foi na casa do oleiro. E o que ele viu? Ele levantou-se, ele viu um homem trabalhando com um torno. Torno, geralmente a gente pensa, mas o torno é o comum, pode ser para metal, torno de madeira, que eu fiz muito castiçal de madeira no seminário em Graciosa, tinha um torno, com formão, era uma delícia, né? Se fazer os desenhos, fazia até cálice. Mas era um torno de barro. Eu vi um homem mexendo no barro. Aí Deus se manifesta. Você percebe que a partir do nosso dia a dia, Deus vai se manifestando. Você percebe como Deus, de repente nessa liturgia, Deus mandou você ver, está vendo pela televisão, está escutando pelo rádio, você veio no santuário e o Senhor te revela aqui. Às vezes nós precisamos desse movimento de busca, esse movimento de querer, de conversão, esse movimento de encontro com Deus. Eu estava lá, e o que eu vi? Eu vi que ele moldava um vaso com barro, e a mão dele fazia a forma, e de repente, ele destruiu o barro, e começou a fazer outro vaso de novo. Quando Jeremias viu isso, Deus usou do que ele viu para fazer uma colocação. Acaso, diga para o povo, Jeremias, diga para o povo de Israel, Padre, diga para todos aqueles que estão assistindo à missa, diga para todos aqueles que estão na pandemia, diga para todos aqueles que estão participando, não posso eu fazer com vocês, não posso fazer eu com o oleiro, como o oleiro, também nos peixes ruins, também naqueles que estão cheios de espinhos, enquanto a rede está armada, não posso fazer como o oleiro fez, não posso tê-los nas minhas mãos, tal como o oleiro tem o barro. E Deus faz isso. O que mais Deus quer é não perder ninguém. E é aqui que a gente às vezes não entende, porque às vezes nós estamos bem na vida,
Hoje eu atendi uma mulher, graças a Deus já vai ser atendida lá de Maringá. Mas às vezes nós estamos num momento da vida que a gente pensa, bom, até estou bonitinho, o vaso está bonitinho, está ajeitadinho, está meio torto, esbeiçado, está meio cheio de impureza, mas a gente fica contente, que a gente fica contente com pouco quando não é para dar trabalho. Mas Deus diz, eu sei fazer melhor. Você deixa? Eu sei fazer coisa melhor de você. Você me permite? E às vezes a gente, sem muita consciência, diz, eu aceito, Senhor. Nossa Senhora falou isso. E Deus taca a mão e destrói tudo. Não destrói por destruir, destrói para fazer melhor. Claro que isso dói. Claro que isso machuca. Claro que isso nos incomoda. Claro que isso bagunça com a nossa vida, bagunça com a nossa cabeça. Mas se nós acreditarmos na mão do oleiro, que é Deus, que é Jesus Cristo, gente, Deus não erra naquilo que Ele faz. Aquilo que era bonitinho, diz que bonitinho é um feio ajeitadinho, né? Diz o povo. Às vezes a gente está bonitinho, um feio ajeitadinho, um vaso mequetrefe, rachado. E a gente não quer que Deus melhore. E quando a gente permite Ele faz, a gente se revolta contra Ele. Que riqueza a liturgia hoje. Eu sei que eu espalhei pistas, mas não foi que eu espalhei e inventei. Era o Evangelho e a primeira leitura. Cada um procure, mas uma que ajudaria muito é você hoje, na quinta-feira, no terceiro dia dessa quinta de cura e libertação, nós pedirmos, Senhor, eu permito, eu quero ser um barro na tua mão. Só que não podemos esquecer que precisa libertação. Porque no meio do barro, quem já brincou com barro, não esse que a gente compra na loja, que já vem tudo purificado, mas para chegar naquele estado, ele tem capim, vem com pedrinha, vem ou não vem? Com imperfeição. Eu confesso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, essas coisas todas eu já fiz vaso, já mexi no torno de vaso. E às vezes você está acertando, porque precisa acertar, você precisa ter, que a minha mão manzorra, né? Puxava para um lado, mas peguei o jeito. De repente vinha uma pedrinha, perdia tudo. Então às vezes Deus vai tirar a pedra, vai doer. Vamos aceitar. Vamos nos colocar hoje como barro na mão do oleiro, durante todo o dia, e na sua oração pós-missa, no seu terço que você vai rezar hoje, fica com essa imagem de Jeremias, que é tão forte para todos nós. Se não for essa, fica com aquela do baú. Quando você chegar em casa, tem várias opções, para a tua oração pessoal, porque a missa é um momento, mas você não pode reduzir a missa, ela tem que ecoar. Quando você, ou hoje, ou outro dia, abrir uma gaveta e você vê desorganizado, você lembra de hoje. Eu tenho que tirar as coisas ruins e ficar com as boas.